Agora, aos 7 anos, eu percebi que eram pessoas desencarnadas. Antes de Inácio Daniel, que é o meu mentor atual, eu tinha uma mentora que eu chamava de madrinha. E a minha família inteira conhecia ela por madrinha, que era a Caterine. Madrinha. Era um espírito, né? Caterine. Isso. E a minha mãe é evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. A do véu, sim, Sim. que é bem fervorosa, né? Sim. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, em podcast, fui marcado aí nessa postagem dessa entrevista, desse podcast com uma espírita, falando um pouco da experiência dela, ainda na infância, com a questão do espiritismo, porém, falando também da convivência dela dentro da Igreja do Véu, né, que é justamente a Congregação Cristã no Brasil. E ela fala algo interessante, que eu vou analisar a fala dela, vou usar a fala dela aqui, certo? Para provar algo que eu venho dizendo há muito tempo aqui. O que eu venho dizendo? Que muito do que acontece dentro da Congregação Cristã do Brasil é espiritismo, não é cristianismo, é espiritismo, irmão. Tá certo? São interpretações equivocadas que muitas pessoas têm, querendo dizer uma coisa, acabam dizendo outra, mas tudo deságua no espiritismo. E a gente vai analisar a fala dela e nós vamos estar analisando e agregando conhecimento para a nossa edificação, ok? Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Está aqui a postagem. No podcast, aqui ó, tá certo? Esse podcast tá com o nome de Daniel Pires, ok? E aqui tá dizendo assim, ó. Neste episódio do LendaCast, conversei com a médium na doutrina espírita Mayra Rocha, tá aqui, Mayra Rocha, que fundou a Casa da Caridade, e Inácio Daniel. Pronto. Então aqui, para quem quiser acompanhar aí o podcast, né, no Lenda Podcast, tá aqui. Eu não vou analisar o podcast todo. Resolvi trazer apenas o trecho onde ela fala aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui em relação à Congregação Cristã no Brasil. Até porque o podcast é 4 horas e 21 minutos de entrevista, ok? Mas eu reservei aqui o vídeo onde ela fala sobre esse assunto. Nós vamos estar analisando passo a passo. Gostaria que você prestasse atenção atentamente, porque é algo que eu gostaria de salientar aqui. Vou trazer para o canal e para que não haja nenhuma dúvida e também ninguém venha transformar a fala da querida entrevistada aqui no podcast, ok? Desde já, eu quero falar que eu vou pegar a fala dela não com outros objetivos que não sejam denunciar a questão da Congregação Cristã do Brasil, certo? Eu venho falando há muito tempo isso aqui, então eu não vou modificar a fala em nenhum momento. Eu vou apenas analisar literalmente o que ela vai falar e mostrar que o que acontece dentro da Congregação Cristã é espiritismo. É espiritismo, irmão. Não é cristianismo. Ok? Então, desde já quero salientar aqui para depois ninguém pensar que eu estou modificando a fala da entrevistada aqui no podcast. Vamos lá, vamos analisar a fala dela. Agora, aos 7 anos, eu percebi que eram pessoas desencarnadas. Antes de Inácio Daniel, que é o meu mentor atual, eu tinha uma mentora que eu chamava de madrinha. E a minha família inteira conhecia ela por madrinha, que era a Caterine. Madrinha. Era um espírito, né? Caterine. Isso. E a minha mãe é evangélica,
da Congregação Cristã no Brasil, Olha que é a aí. Igreja do Véu. Olha A do aí. véu, Sim, que é bem olha aí. fervorosa, né? Sim, eu fui testemunhada 12 anos de lá. Tenho que te dizer que eu não tive zero problema. Olha E eu aí. pratiquei a minha mediunidade em todas as igrejas que eu passei. Só que eles têm uma forma de falar diferente. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Entendi. Então, era muito comum que eu desse um recado e eles entendessem muito bem, inclusive me procurassem, mas entendiam de uma outra forma. Gente, que barato. Então, dentro Dentro da igreja, da congregação. Da congregação, é a Congregação Cristã do Brasil, né? Isso. Você trazia mensagens ainda pré-adolescente, 12 anos? Uns 12 anos mais ou menos eu já estava lá. E depois, quando eu fui chegar em Brasília, eu continuei frequentando a congregação. Então, na fase adulta, era ainda mais nítido e mais tranquilo. Eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação ou um sonho. Quando eu tinha muito medo de dar o recado nessa época, eu dizia que era um sonho. E aí eu contava o recado em forma de sonho e ficava mais fácil das pessoas aceitarem. Mas nunca tive um problema com nenhum Que barato. evangélico da congregação. Pelo contrário, eu gosto muito deles. Ainda hoje, quando eu quero ir a um culto, não tem problema, eu vou. Você vai. Vou tranquilamente. Quando meu coração pede, seja qualquer local religioso, eu vou. Então, assim, eu nunca tive problemas. Mas, com 7 anos, aconteceu uma coisa muito interessante. Pronto, essa parte do podcast que eu separei justamente para a gente falar aqui, tá certo? Eu gostaria de salientar, não vou transformar a fala dela, apenas vou usar esse fato para mostrar aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui, visto que a Congregação Cristã do Brasil trabalha muito com revelação e profetadas. Eu chamo carinhosamente de revelamento e profetadas, ok? Muitos desses revelamentos e profetadas, pela liturgia da Congregação Cristã no Brasil, têm o mesmo pé de igualdade das Escrituras. Ok? É a liturgia de culto lá. Diferente de outras liturgias de culto, o ancião ele tem a revelação na hora, visto que é proibido, dentro da congregação cristã, o estudo sistemático das Escrituras. Então, tudo lá gira em torno de revelação, que, se a gente for analisar ao pé da letra, não passa de adivinhação, que é um mecanismo muito comum dentro do espiritismo. Em outras palavras, o que esta cidadã revelou aí, que acontecia dentro de uma unidade da Congregação Cristã no Brasil, serve para mostrar que aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui, sobre a questão do espiritismo entranhado dentro da Congregação Cristã do Brasil, é fato. É fato, irmão. É lamentável um negócio desse, a gente ter que falar um assunto como esse, mas é a pura realidade. Contra fatos, não há argumentos. A gente já teve debates calorosos com com componentes, membros da congregação cristã, onde ex-componentes citaram essa questão das adivinhações, né? As profetadas, os revelamentos da congregação cristã. Eu já trouxe pessoas aqui para o canal, entrevistei ex-membros da congregação cristã no Brasil, aqui, dizendo que, de fato, há um certo misto de espiritismo dentro da liturgia de culto da congregação cristã no Brasil. Eu estou aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vocês já viram essa passagem aqui? O que é que acontece nessa passagem aqui? Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e correr lá para o versículo 16, está aqui, ó. Versículo 16, ok? E aconteceu o quê? Indo nós à oração, ou seja, eles estavam indo ao templo, uma sinagoga, para orar. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ok? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, a moça, seguindo a Paulo e a nós,
clamava. E o que é que a moça dizia em voz alta, que é clamar, né? Estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, então, quem estava dizendo aqui era o espírito de adivinhação, tá certo? Clamando na boca daquela jovem. Olha aqui, ó, da jovem. Isto ela fazia por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito. O interessante aqui é que Paulo não falou com a jovem, mas se dirigiu ao espírito que estava usando a jovem. Ok? Um espírito de adivinhação. Ok, espírito de adivinhação que estava usando a jovem. Então, Paulo se voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela, tá vendo? Saia da jovem, e na mesma hora saiu. O mais interessante aqui, eu já falei isso várias vezes aqui, é que o espírito de adivinhação, ok? O espírito de adivinhação, ele falou algo interessante. Por muitos dias ele falou essa frase aqui, ó. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tá vendo? O espírito de adivinhação falou a verdade na boca da jovem. Só que tem um objetivo, sempre tem um objetivo aí. Ele falou daquilo que acontecia ou que já aconteceu, tá certo? Entre o passado e o presente. Nunca apontando para o futuro, porque se apontar para o futuro, se esses espíritos de adivinhação forem falar alguma coisa relacionada com o futuro, é chute, eles vão chutar. Se colar, colou, é um adágio mais popular que a gente tem para usar aqui agora neste assunto. Se colar, colou. Tá certo? Eles vão chutar. Se fizer gol, gol. Se não fizer o gol, deixa para lá. Mas, contudo, o texto está mostrando claramente que a jovem que tinha o espírito de adivinhação tentou, de certa forma, barganhar com Paulo, Silas e os outros que estavam ali, tentando comprar, através de palavras e elogios profetadas, a atenção de Paulo e Silas. Só que Paulo não se deixou levar pelos elogios, não se deixou levar pelas lisonjas, né? Não se deixou levar por aquelas palavras proféticas. Eu acredito que Paulo estava ali sendo usado no dom do discernimento, discerniu claramente o que estava acontecendo e cortou o mal pela raiz. Ok? Por que tu está trazendo esse assunto à tona, Pedrosa? Porque muito do que acontece na congregação cristã é espiritismo. Tá certo? Eles têm essa questão de revelamento, profetada, no mesmo pé de igualdade das escrituras sagradas. E se brincar, a coisa lá funciona assim. Se não tiver a revelação, não é culto. Culto, para ser culto, tem que ter a revelação oral das escrituras. Mesmo sem entender o texto, seu contexto, tá entendendo? Eles vão interpretar naquela hora ali o texto, e o que sair da interpretação, sem estudar, sem conhecer, sem nada, para eles é revelação divina. O chamado pão quentinho, tá certo? O pão feito na hora, o prato feito na hora, não aquele prato requentado, preparado antecipadamente, tá entendendo? Que eles não são adeptos do estudo sistemático das escrituras. Não querem isso. O que eles querem é revelação, é adivinhação, no caso do que a jovem falou aí, tá bom? É lamentável uma situação dessa, mas é a triste realidade da congregação cristã no Brasil, uma seita. E eu já falei aqui, e provei
entrevistando outras pessoas que já pertenceram à Congregação Cristã do Brasil, que ela é uma seita. A seita, ela é caracterizada muitas vezes na sua forma de ensino. Então, uma seita sempre vai se caracterizar no ensino heterodoxo que ela promove, né? Coisas extrabíblicas que não estão nas escrituras. Seita. Outra coisa muito comum nas seitas é que elas exercem um domínio sobre as massas. O líder dessa seita, muitas vezes carismático, mas ele exerce influência dentro do rebanho, controlando as mentes das pessoas, a vida das pessoas. Eles controlam de forma emocional, social e financeira a vida das pessoas. É controle. E sendo assim, é seita. Outra característica é o exclusivismo, muito comum dentro da instituição, onde ela já falou, muitos anciões já falaram, que só a congregação cristã é a igreja correta, a igreja perfeita. Quando uma denominação assume essa postura de exclusivismo, ela se torna seita. Eu poderia citar várias outras características de uma seita, mas eu vou ficar nesses 3 pilares, tá certo? São vários, eu vou ficar nesses 3 pilares, mostrando categoricamente que a congregação cristã é uma seita. E se você pertence à congregação cristã do Brasil, a minha oração é para que você saia, escapa por tua vida. Muitos querem sair da congregação cristã do Brasil, mas sofreram lavagem cerebral durante tanto tempo dentro da seita, que na mente deles, eles acham que se sair da seita, estão perdidos. Por causa do exclusivismo, por causa do terrorismo psicológico que sofreram dentro, o domínio que os líderes exerceram na mente dessas pessoas, eles acham que se saírem da igreja, eles estão perdidos. Há vida, existe vida fora da congregação cristã do Brasil. E existe vida saudável fora da congregação cristã do Brasil, certo? É um recado que eu deixo para você. Muitos não querem sair porque estão atrelados, estão presos. O esposo quer sair, a esposa não quer. A esposa quer sair, o esposo não quer. E às vezes por conta de estarem ligados diretamente com a congregação cristã, participando de órgãos, né? Tocando lá dentro, ou mesmo sendo alguma coisa eclesiástica dentro da congregação, eles se sentem assim com medo de sair da congregação cristã por conta disso. Estão atrelados e a gente precisa orar e muito por esse povo. Mas e você? Eu gostaria da sua opinião sobre isso tudo. Existe espiritismo dentro da congregação cristã do Brasil? Esta jovem que participou desse podcast, ela diz que durante boa parte da vida dela, ela desenvolveu a mediunidade dentro da congregação cristã do Brasil e que praticava a mediunidade dentro da congregação cristã do Brasil. O que os membros da congregação cristã do Brasil achavam que eram revelações, profecias, ela abertamente disse aí no podcast que era mediunidade. Era mediunidade. E contra fatos, não há argumentos. E aí, o que é que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.